fazer uma análise mais detalhada a respeito do passe, que é uma transmissão de energia entre encarnados, ou de um desencarnado para um encarnado, ou entre desencarnados. Eu vou começar contando a história de André Luiz, porque isso tem muito a ver com meu desenvolvimento como passista. Eu frequentei o Caminho da Redenção de 74 até hoje. Depois de 2020, a gente começou, né? 2000, aliás, a gente começou fazendo palestras, saímos um pouquinho, fomos para os centros. Mas eu me lembro que em 74, a gente começou a estudar a doutrina e o pessoal sempre dizia, olha, a pessoa pode ser passista, pode frequentar mediúnica, mas requer algumas condições, alguns requisitos. Eu e Lúcia também não frequentamos a mediúnica. Nós, inclusive, falamos com o Divaldo, né, com o tio Divaldo, sobre a frequência mediúnica, mas ele sugeriu que a gente não frequentasse, que deixasse a mediunidade de uma maneira mais, digamos assim, mais natural, que a gente não se preocupasse com isso, não. Mas que a gente sempre frequentaria as doutrinárias, tomávamos passe, e durante 10 anos, até 84, a gente frequentava a doutrinária, mas não participava nem da mediúnica, nem dava passe, nem eu, nem Lúcia. Em 84, a gente fez uma consulta com o Divaldo, porque precisava de passista no centro espírita, e nós nos predispomos a dar passe. E a autorização foi dada por Joana de Ângeles. A gente tem até a consulta, ela disse que pode dar. Mas foi preciso, assim, para nós, assim, para a gente se sentir seguro para dar passe, uns 10 anos de estudo, de frequências doutrinárias, principalmente, da juventude espírita, para poder a gente dizer, não, será que eu posso dar passe? Então, a partir daí, a gente começou a dar passe e damos passe até hoje, em alguns centros, né? No GAPF, no Cabana de Jesus, sempre que as pessoas solicitam na CACEP, sempre que precisa, nós temos esse compromisso de dar passe. Em alguns centros, às vezes solicita, e como a gente tem essa autorização, inclusive a gente deu passe no Caminho da Redenção também durante muitos anos, a gente dava passe, o passe individual. Depois começamos com passe coletivo. E a minha experiência como passista é assim, bem interessante. E eu vou recordar vocês, eu estou lendo o livro Passes, Aprendendo com os Espíritos, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E aqui, Manuel Filomeno de Miranda, né, vai remontar uma experiência que eu achei muito interessante de André Luiz. E que na hora que a gente estava estudando para ser passista, se preparando, porque o Caminho da Redenção ele começou a dar um curso. Foi, eu acho que um dos primeiros centros que deram curso para passistas. E eu me lembro que eu e Lúcia, nós éramos as mais recentes passistas do centro. E tinha uma senhora, tia Lígia, que dava passe há mais de 20 anos. E mesmo assim, ela foi participar do curso. E foi assim, uma surpresa, o pessoal perguntando, mas você já tem mais de 20 anos, vai tomar curso sobre passe? E ela humildemente disse: não, eu tenho que tomar, eu tenho que aprender, eu tenho que me aperfeiçoar. Então ficou engraçado. Tinha a turma, tinha eu e Lúcia, que éramos recém-passistas, e tinha a tia Lígia, que tinha mais de 20 anos dando passe. Então, era assim, na experiência, com a experiência se encontrando. E nos livros de André Luiz, quem se baseava muito para estudar os passes, nos Mensageiros, no capítulo 44, tem uma passagem de André Luiz que, na época, me chamou muita atenção. Ele, ele estava no Campo da Paz, né, treinando algumas experiências espirituais, quando Aniceto convidou ele para descer à Terra para atender aos espíritos sofredores. Ele já havia algum tempo que havia desencarnado e que estava treinando, né, a sua espiritualidade no mundo espiritual.
o seu trabalho de serviço no bem, na seara do bem. Então, eles descem à terra, e desce André Luiz com a sua equipe, e vai visitar uma casa simples, humilde, modesta, mas que era um posto espiritual, protegido e assessorado por nosso lar. Interessante, a casa havia se transformado num posto de socorro de nosso lar aqui na terra, no Rio de Janeiro. E André Luiz, ele procura saber do que se trata o trabalho que será desenvolvido, e será desenvolvido um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores da região. Não seriam espíritos perversos ou em estado de perturbação profunda, mas espíritos sofredores que necessitavam de ajuda, de socorro espiritual. E André Luiz se predispõe a ajudar, só que ele não sabia exatamente o que é que ele ia fazer. Quando Aniceto convida ele para que ele aplique algumas energias em alguns sofredores daquela instituição, sofredores desencarnados. E ele fica assim muito surpreso, que ele nunca tinha feito esse tipo de trabalho, e ele pergunta se ele está pronto para fazer esse tipo de trabalho, dar essa ajuda. E Aniceto, que é o benfeitor espiritual, diz que ele está pronto sim, que ele se prepare, porque ele vai ajudar a uma pessoa. E entre os espíritos sofredores que seriam assistidos, havia uma senhora que estava cega, uma senhora desencarnada, que havia desencarnado com um problema na vista e que no mundo espiritual o espírito ainda se encontrava cego. E ele, com a sua boa vontade, começou a aplicar bioenergia nesse espírito. Inclusive, ele começou a ver, por exemplo, ele se entregou de corpo e alma, né, naquela doação de energia, procurando realmente ajudar aquela senhora, aquele espírito, a poder voltar a enxergar. E a sua intenção foi tão grande, o seu coração começou realmente a bater numa sintonia, digamos assim, de paz, de harmonia e de acolhimento por aquela senhora que estava assim nesse sofrimento mesmo depois de desencarnada. Ele começou a sentir, por exemplo, ele começou a perceber que saiu da sua fronte, começou a sair uma luzinha que se expandiu, que cresceu, e ele aplicando passe naquela senhora, e ele se sentiu assim imensamente feliz por estar ajudando aquele espírito, e de repente aquela senhora gritou: "Eu estou vendo, eu vejo, graças a Deus, louvado seja Deus, eu voltei a ver, voltei a enxergar". E André Luiz ficou assim, claro, imensamente feliz de ver que após a aplicação do passe que ele deu, ela se restabeleceu a visão e ficou agradecida. E ele estava assim muito feliz, muito admirado, porque era a primeira experiência como um passista no mundo espiritual, transmitindo essa bioenergia e que ele adquirira ele, digamos, teve um êxito naquela tentativa, naquela aplicação de passes. Ele chegou a estar, inclusive, um pouquinho deslumbrado com aquela situação, porque ele nunca tinha passado por aquilo, nunca tinha visto aquela luz saindo da sua fronte, então para ele foi assim algo assim inusitado e que o comoveu e que o deixou muito feliz. E ele estava naquele estado de deslumbramento quando Aniceto chamou a atenção dele, informando que ele poderia, né, estar feliz, mas que ele não se esquecesse de que todo bem vem de Deus e de que tudo aquilo que ele realizou, que ele conseguiu êxito, foi porque Deus, né, através do seu amor, da sua misericórdia, atendeu aquele espírito sofredor. O que é que nos chama a atenção? De que realmente o passe é preciso ser dado com aquela consciência. E isso me chamou muita atenção. E até hoje, toda vez que eu dou passe, tantos anos já, aí eu me lembro de que realmente todo bem vem de Deus e que na minha pobreza, na minha indigência espiritual, moral, eu realmente de mim nada tenho para oferecer. Toda
experiência nova requer, digamos assim, cuidado, requer responsabilidade, e o passe é uma dessas experiências, é uma dessas, digamos assim, desse tipo de doação que requer da pessoa um pouco sempre mais de consciência da responsabilidade. A questão é, todo mundo pode ser passista? Eu diria, a princípio, sim. Qualquer ser humano, ele pode oferecer essas energias se ele se mover com a intenção de servir, de ajudar, de socorrer. Mas, para isso, é necessário alguns requisitos. E se a pessoa tem, assim, digamos, aquela consciência de que ela realmente deseja servir. Então, para servir, é necessário alguns requisitos morais e espirituais. Por quê? Porque o passe é uma transmissão de energias, de fluidos, do encarnado para o encarnado. E para isso eu preciso ter saúde. Em primeira condição, a saúde física, porque, por exemplo, se eu estiver doente, eu vou precisar tomar energia. Eu não vou poder dar passe se eu estou doente, estou acamada, estou com algum problema. Mas a principal saúde não é nem a física, mas sim, em especial, a moral. Porque para transmitir essas energias, eu preciso ser saudável moralmente. E aí começam os nossos desafios na vivência no planeta de provas e de expiações. Então, é necessário desenvolver em nós um coração dedicado ao bem, um esforço, e para a gente se esforçar, para a gente se dedicar ao bem, é necessário que a gente pergunte a gente mesmo o que é que nós estamos falando, fazendo da nossa fé, como eu vivo essa fé, e se eu realmente tenho essa fé. É necessário, antes de tudo, o espírita, principalmente ele está falando do espírita, perguntar a ele mesmo, né, naqueles princípios fundamentais da doutrina. Eu creio em Deus, eu creio na reencarnação, eu creio na justiça, eu creio na comunicabilidade dos espíritos. Porque se eu não acredito, ou se a minha fé vacila um pouquinho, evidentemente eu preciso trabalhar mais. E para trabalhar mais, eu preciso agir com pensamento, com consciência, com responsabilidade de que eu sou uma pessoa que está se esforçando espiritualmente e o trabalho do bem, eu estou querendo me dedicar ao trabalho do bem. É preciso saber se eu realmente quero me dedicar ao trabalho do bem, porque eu acredito no bem, ou se eu quero me dedicar ao trabalho do bem e ir lá no Centro Espírita da Paz, porque eu ouvi de falar que é bom para a pessoa que dá passe, é bom para a pessoa que recebe. Então, eu vou, às vezes por curiosidade, às vezes por necessidade, mas sem um compromisso espiritual, sem perceber a gravidade daquilo que eu estou realizando. Então, para dar o passe, primeiro é preciso ter essa consciência de que todo bem vem de Deus. André Luiz colocou isso na minha mente, no meu coração, e eu vou me esforçar para oferecer o que há de bom em mim. Mas o que há de bom em mim? Aí eu tenho que me perguntar. Eu tenho que saber se a cada dia eu estou sendo uma pessoa melhor do que o dia anterior. A gente vai dizer, o espírito é um santo? Não, longe de nós, né? Termos a santidade, que na nossa mente é capaz de conceber, ser um homem de bem, uma mulher de bem. Quando a gente olha, né, no capítulo 17, um homem de bem, uma mulher de bem, aí a gente vê aquelas virtudes, e a gente, são as virtudes que a gente pode conceber, e que os espíritos colocaram no nível do nosso entendimento, né, intelectual e moral. Porque existem outras virtudes mais profundas, mais sublimes, e que nós não temos condições de saber ou de conhecer. Então, quando diz o espírita, um homem de bem, é um homem bom, é um homem justo, é um homem misericordioso, bondoso,
zeloso, cumpridor dos seus deveres, é o que a nossa mente é capaz de conceber. Porque existem outras virtudes que nós vamos descobrindo, mas só através do nosso próprio processo evolutivo, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente. Então, às vezes, a gente pode dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa porque eu sou muito honesta. Essa nossa concepção ela é limitada, porque com o passar do tempo, a gente vai descobrir que ser honesto é apenas um dever e não é nenhuma virtude tão santa assim. Ou seja, nós precisamos conquistar outras virtudes, darmos mais passos no nosso processo evolutivo. O passista é apenas, eu fiquei pensando, um instrumento de que vai transmitir para alguém uma energia pura, boa, que renove, uma energia que pacifique, que procure harmonizar. E para isso eu preciso ter essa consciência, esse compromisso. Por exemplo, eu vou sempre ao centro espírita, precisamos ter esse compromisso. Porque também a gente não pode ser passista. Um dia eu vou na doutrinária numa semana, né? Depois eu passo 2, 3 meses sem ir, e depois eu quero chegar, quero continuar dando passo. Ou eu vou no centro espírita quando eu quiser, ou eu só vou no dia que eu vou dar passo. Nos outros dias eu não vou. Então, é preciso a gente ter essa consciência da frequência, por exemplo, ao centro espírita. Por quê? Porque a gente precisa se esclarecer, precisa aprender, precisa, inclusive, trocar experiências, adquirir experiências. Às vezes, o palestrante está falando algo ali que realmente vai me tocar, algo que eu realmente preciso ouvir, que vai fazer com que eu realmente me torne um ser humano melhor. Então, o espírita, em especial, ele vai primeiro se perguntar sobre esses fundamentos morais e procurar o máximo de entendimento da lei de amor, de justiça e de caridade. E para isso a gente precisa ter uma luz. É preciso ter uma luz, porque nós vivemos na neblina carnal e essa luz é o evangelho e essa luz é a doutrina espírita. Então, quando nós assumimos o compromisso de sermos passistas no centro espírita, nós assumimos com aquele centro espírita a frequência de ser passista naquele centro espírita. A gente pode saber, tem gente que diz assim, não, mas eu quero participar de 2, 3 centros espíritas, porque o meu compromisso é com a causa e não com a casa. Não necessariamente. Por quê? Porque os espíritos que serão, digamos assim, serão os nossos assessores, porque a gente vai fragilizado. Eu sempre digo assim, a gente vai, nós somos um instrumento, digamos, um violino de uma corda só, e que os espíritos vão utilizar para tocar a música da solidariedade e da caridade. Então, se eu frequento aquele centro, se eu tenho compromisso, né, ético com o centro espírita, eu vou dar passe, eu preciso dessa assiduidade, esse compromisso com o meu centro, para poder a gente ter uma assistência maior. Evidentemente, o passe não é para ser mediúnico, não é. Não é para ter manifestação na hora do passe. Por quê? Porque é a transmissão de energia do encarnado para o encarnado. Mas precisamos da assessoria espiritual, contamos sempre com os bons espíritos, porque eles vão nos orientar, e nós vamos partir para depois a prática, nos movimentos do passe. Por exemplo, às vezes o passista vai dar um passe numa pessoa que ela está com problema cardíaco. E na hora do passe, se a gente se preparou, se a gente, né, está disposto a ajudar, é no coração, é na área cardíaca, que nós vamos sentir que devemos parar um pouquinho, concentrar as energias maiores, né, nesta região. Vai tudo muito às vezes assim da intuição na hora do passe, na hora da passe. Eu vou contar 2 experiências que eu passei dando passe. Eu me lembro que eu tinha uma colega minha, que a irmã dela tinha um problema de câncer, deu metástase, ela estava hospitalizada. E ela, essa minha colega, estava assim muito aflita. E ela queria que a gente fosse lá, que me pediu que eu desse passe para a irmã dela melhorar,
a irmã dela saiu do hospital e tudo, só que a irmã dela já estava num estado muito avançado de doença e não tinha condições mais de estar encarnada. Aí eu disse, não, eu posso lá dar um passe e tal. Mas aí eu senti que o passe que eu ia dar não era para ficar curada, era para ela desencarnar. Ela estava precisando de ajuda espiritual, porque ela estava se preparando, os benfeitores espirituais estavam preparando ela para desencarnar. E a gente sente isso na hora do passe. Eu senti que as energias estavam muito quebradas, ela estava realmente numa situação muito difícil. E o passe seria naquele momento. É claro que você vai passar energia para revitalizar o corpo, mas isso aí depende da condição espiritual do paciente, daquele que vai receber o passe. E a segunda experiência foi quando minha tutora, ela estava para desencarnar, também internada, e o pessoal disse, Lina, você pode dar um passo para ajudar ela a desencarnar, porque os médicos já haviam dito que era uma questão de horas, e a família toda estava reunida e tudo, a gente deu um passo para ela desencarnar, com mais tranquilidade, com mais suavidade. Mas acontece às vezes também de você dar um passo e a pessoa melhorar. Eu me lembro também que uma vez eu cheguei no caminho da redenção, não estava muito bem, estava com problema de alergia e tudo. E eu me lembro que durante a doutrinária eu ficava espirrando de vez em quando. E eu digo, meu Deus, na hora do passe, como é que eu vou levantar espirrando desse jeito? Eu vou espirrar em cima do paciente. Mas aí eu vi aquela voz, não, levante e dê passe. E eu realmente consegui cumprir com minha tarefa. Não espirrei, não tive nada. Mas quando eu sentei, a primeira coisa, que terminou a reunião, a primeira coisa foi ficar espirrando. Porque realmente eu estava com esse problema de alergia. Então, muitas vezes o passista, por exemplo, não está se sentindo bem. A gente tem que, às vezes, perceber se aquele mal-estar, ele é físico ou ele é espiritual também, alguma influência espiritual que você está sofrendo. Então, fazer uma prece, muitas vezes, também ajuda. Então, às vezes eu ia, né, com problema, cansada e tudo assim, não, mas eu vou sentar, vou ouvir a doutrinária, depois eu vou levantar, se eu puder, eu levanto para dar o passo. Se eu não puder, se eu não me sentir bem. Mas durante a doutrinária, o que é que acontecia? Eu ia melhorando. Porque a gente recebe também a ajuda dos espíritos durante a doutrinária. Eles estão aplicando passe, estão ajudando a gente. Então, na hora que o encarnado levanta para dar passe, ele já foi tratado. Nós já fomos tratados para poder transmitir energia. Às vezes a gente se aborreceu, mas na hora do passe a gente está pronto porque nós fomos ajudados espiritualmente. Faz uma prece, pede ajuda espiritual e a gente consegue realizar o trabalho. Aí nós colocamos, e eu coloco aqui algumas atitudes éticas. Ora, o passista é uma pessoa ética. E o nosso desafio, porque nós vivemos num planeta de provas e de expiações, numa sociedade que não é ética. Não é. A gente vê as dificuldades morais, né, de todos nós, de uma forma geral, e que muitas vezes você quer ser ético, e às vezes você não sabe, se vê numa situação difícil e precisa ter discernimento. E ter discernimento entre o bem e o mal é uma conquista valiosíssima, mas que requer muito esforço, requer muita atenção e muito cuidado, muito tento. Porque muitas vezes a gente, mesmo sendo espírita, a gente escorrega e acaba apoiando o que está errado. E nos dias de hoje, nos dias atuais, a gente tem sempre que ter, eu sempre peço, né, aos bons espíritos que clareiem nossa mente, clareiem minha mente, meus sentimentos, para que a gente não tome atitudes equivocadas, não tomemos atitudes que vão nos colocar em situações difíceis. Mas nós vamos começar com as atitudes de respeito ao assistido. Então, a primeira coisa é: tudo bem, vem de Deus, eu vou só ajudar. Ter aquele desprendimento. Não sou eu que vou fazer milagres, não sou eu que vou curar ninguém,
Porque, inclusive, ele pode dizer, não, mas eu também sou espírito que eu preciso de cura. Eu também tenho minhas doenças morais. E eu estou procurando erradicar as minhas dificuldades. O único ser saudável que pisou na Terra foi Jesus, de Nazaré. Então a gente já fica, não, então realmente eu vou, digamos assim, nós somos aqueles enfermeiros ainda bem incipientes, bem necessitados, que só vão para ajudar um pouco os demais irmãos que nós encontramos pelo caminho. Não precisa falar que o espírita, o passista, ele é bem discreto, né? Se alguém falar alguma coisa para a gente, às vezes depois do passe, a gente tem que guardar a discrição. Temos que não julgar as pessoas, sermos impessoais na hora da tarefa que a gente colocou. Enfim, ter aquela atitude de respeito pelo outro e saber que só somos os irmãos que estamos ali procurando ajudar. Não devemos nos preocupar nem julgar a pessoa ali que está presente, porque muitas vezes a pessoa que está presente está em condições espirituais melhores do que a gente. Às vezes a pessoa está em condição, né, de, cheguei no centro, eu estou querendo receber passe, mas às vezes a pessoa está em condições espirituais melhores. Eu já dei um passe num rapaz que eu achei muito interessante no caminho da redenção. Eu dava energia, passava energia, e dele saía energia para mim. Eu achei impressionante, porque era uma troca de energias. Ele passava para mim e aquilo foi crescendo e eu fui ficando disposta, uma coisa assim muito impressionante. E eu disse a ele, meu filho, você já está em condições de dar passe. Você já nem precisa vir aqui tomar passe, só se você precisar. Porque é claro que de vez em quando o passista também precisa tomar passe. Ou, se for o caso, né, 2, 3 vezes, precisa tomar passe, se não estiver bem. Às vezes tem centros espíritas que eu tomo passe, tem outros centros que eu não passe, mas eu tomo passe também, porque a gente sempre precisa dessa troca de energia. E eu achei muito bonito porque ele ficou ali transmitindo energia para mim. Ou seja, ele estava em condições também de já ser um passista, era uma troca que nós estávamos tendo. Nesse momento do passe, a gente tem que buscar, né, a sintonia com os nossos benfeitores espirituais, mas não ficar preocupado. Tem um espírito aqui, será que ele vai me ajudar? Como é que eu vou fazer isso? Não, a mente tem que estar tranquila e seguir a intuição que chega desses benfeitores maiores, que vão se utilizar dessas energias, vão revitalizar-nos, nossas energias, para poder a gente transmitir. Nós ganhamos para poder transmitir. Então, nesse momento, a gente precisa procurar, né, com pensamento na oração, ajudar e servir a esses irmãos. Temos que ter. Às vezes, você, o passista, dá um passe e percebe que, por exemplo, o paciente, né, a pessoa que está recebendo o passe, está com problema de doença, mas ele não vai dar um diagnóstico. Ele vai poder até orientar, olhe depois, você já foi a algum médico, está sentindo alguma coisa e tal, para poder orientar. Mas também só orienta se o paciente pedir. Você acha que eu devia procurar um médico? Porque eu não estou me sentindo bem, por isso que eu vim aqui, tomei um passe, mas eu estou sentindo isso e isso. Você acha que eu devo procurar um médico? E o passista sempre vai dizer que sim. Ao lado do tratamento espiritual, temos que ter o tratamento médico. O espírita não dispensa o tratamento médico. Chico Xavier não dispensava, Divaldo Franco não dispensava, ninguém dispensava. Porque a cura mesmo depende de quem? Do próprio paciente, da pessoa que recebe o passe. Não depende de nós. Nós só vamos tentar ajudar. E também não ficar com a quantidade de passes. Depois de 10 passes, 10 passes, essa dor de cabeça sua vai passar. Isso aí só os benfeitores espirituais é que sabem. Porque às vezes a gente dá uma série de passes e quer prescrever até o dia, o horário,
em que o paciente vai melhorar. Só que isso cabe apenas aos benfeitores espirituais. Tem gente que vai precisar tomar passe, sim, vai tomar passe, e eu vou melhorar se esforçar, sim. Mas isso depende da pessoa que está recebendo o passe. Quando ela quiser realmente aproveitar o passe para poder se renovar espiritualmente. Então, a ética dos espíritos, eu diria assim, que a primeira ética para o espírito, a primeira lição, é não ter assim, nenhuma pretensão de mudar o mundo, eu vou curar. Possa ser que alguém até se sinta melhor, às vezes você não teve aquela intenção, mas a pessoa estava com a dor na perna, a dor passou, né? Estava com a dor no braço, a dor passou. Mas sempre tendo esse pensamento de que são os benfeitores espirituais e não nós, que está ali nos ajudando, nós só somos apenas um instrumento e demos, às vezes, a nossa cota foi pequenininha, porque a maior foram desses espíritos que já estavam ali ajudando uma pessoa, com certeza. Então, a nossa atitude tem que ser a mais tranquila, a mais simples. Não precisa, digamos assim, uma roupa especial para dar passe, não. Roupa de qualquer cor. O passista chegou do trabalho, ele usa paletó e gravata. Ele vai dar passe com paletó e gravata. O passista, né, às vezes saiu correndo, né, do trabalho, ele vai com aquela roupa simples. Agora, o que é que se aconselha, por exemplo, principalmente as passistas, as mulheres? Se você usar pulseira, aquelas pulseiras barulhentas e tudo, não tira a pulseira, para não fazer barulho, para não dispersar a atenção da pessoa. Não tem nada que está chamando a atenção para si. E o espírita, ele anda de maneira tranquila. Posso vestir branco? Preciso vestir branco para dar passe? Não. Posso vestir preto? Pode. Vista a sua roupa normal, natural. Não precisa usar lenço na cabeça, não precisa nada disso. Por quê? Porque aquilo é apenas uma transmissão de energia, né? Do seu coração, da sua mente, que você está predisposto a ajudar. Só isso. Mas eu vim do trabalho, aí eu vim com essa roupa chique. Tem problema? Se você está com uma roupa simples, de passe. Se está com uma roupa sofisticada, porque seu trabalho exige isso, está maquiado, está maquiada, não tem problema. Pode dar seu passe tranquilo. Tem gente que sai do trabalho, ouve a doutrinária, se prepara. O que tem que fazer é procurar se preparar, né? Nesse dia, se preparar para poder dar o passe. Mas eu gosto muito eu vim de um almoço maravilhoso, né, que teve na minha empresa, teve feijoada, eu comi de tudo, aí estou sentindo o estômago pesado, como é que eu vou dar passe? Evite alimentações pesadas, coma com moderação, né? Não precisa dizer que o espírita, né, o passista, não pode beber álcool. Mas veio São João, dia 24, dia 25 eu vou dar passe. Eu posso beber uma cervejinha? Não. Espírita não bebe álcool. Por que não bebe álcool? Porque se eu for beber álcool, aqueles fluidos estão em mim e eu passo para o outro. Você veja que ser espírita também requer, às vezes, algumas renúncias. Algumas renúncias. E, às vezes, por exemplo, a gente vai em determinados lugares onde a bebida alcoólica foi servida e nós podemos atrair espíritos vampirizadores, vampirizadores, que tiraram as nossas energias. Então, como é que a gente vai dar paz? Então, o espírita não pode, de jeito nenhum, passista e quem frequenta a mediúnica, beber nenhum tipo de álcool, bebida alcoólica. Aí muita gente, meu Deus, como é que eu vou viver? Vai viver normal, como todo mundo. Normal, tranquilo. Porque esse é um fator cultural que a gente pode. Isso é o mais simples para o espírita. Não beber álcool, digamos, é a renúncia mais simples, mais tranquila. Mas todo mundo bebe. Eu digo, vai para a festa de São João, cuidado com as danças, né? Cuidado com as danças. Cuidado com as danças, cuidado com as músicas, cuidado com as piadas, as brincadeiras. Então, a gente sempre tem que estar vigilante. Porque a gente sabe que nesses meios espíritos
digamos assim, brincalhões, os espíritos que querem perturbar, se aproveitam desses momentos de descontração humana para interferir na pessoa, para interferir na vida das pessoas, gerar confusão, gerar briga, né? Às vezes começou com um licorzinho, né? Daqui a pouco começou a discutir com o outro, tem briga, tem confusão. Então, o espírita tem que estar atento, tem que estar vigiando para poder evitar esse tipo de coisa. Às vezes a conversa começa, né, no tom tranquilo, vai para um tom de brincadeira, daqui a pouco a coisa fica pesada, e o espírita sempre tem que estar vigiando, cuidado com as palavras, com o que diz, com o que está tentando transmitir às demais pessoas. Então, alguns ambientes que os espíritas, não é que a gente vai evitar também, porque às vezes o que é que acontece? A gente se vê, né, envolvido, mesmo sem querer, chamaram, vamos embora e tal. Eu digo, mas é bom evitar para que a gente não assimile esses fluidos que são negativos, perturbadores, e nos perturbemos. E se a gente se perturbar, a gente deixa a tarefa de lado, porque a gente não vai ter mais condições de continuar na ajuda, exceto depois que a gente se predispor mesmo a ficar, né, vigiando, pensando e chamando assim bem atenção para si mesmo. A violência está aí e a gente precisa, inclusive, ter muito cuidado com as imagens. Nós não devemos nos envolver demais em algumas questões polêmicas. Por quê? Porque às vezes aquelas questões são perturbadoras e às vezes não nos dizem respeito. Aí o que é que acontece? A gente se envolve e perdemos as nossas energias, nos perturbamos, temos pesadelo. E a gente fica impossibilitado, às vezes, chegar lá na hora do dia do passe, e a gente vai precisar tomar passe, porque a gente se deixou envolver sem querer, fomos arrastados e nos perturbamos. Porque a perturbação, a Terra é um hospital, nesse momento grave, e as enfermidades morais são muito graves, as licenças morais são muito graves, e a gente precisa estar atento e viver essa ética cristã. É uma ética que requer muita atenção, muito zelo da nossa parte, para poder estarmos em equilíbrio, para podermos estar realmente ajudando as pessoas. Eu me lembro de um passe que eu recebi, que foi um passe assim impressionante, na Mansão do Caminho. Eu era voluntária da creche, eu era bem mais jovem, acho que eu tinha meus 20 e poucos anos, era. E eu ia de manhã para a creche e tinha faculdade, tinha estágio de tarde e à noite ainda ia assistir algumas aulas na faculdade. E nesse dia eu estava muito cansada, nessa manhã, muito cansada. Mas era ainda um projeto da creche, da Mansão do Caminho, tínhamos 16 crianças, e a gente chegava, limpava os meninos, dava banho, dava o que comer, arrumava a creche, e nesse dia eu estava imensamente cansada, fisicamente. Quando chegou uma senhora, Dona Gildete, nunca esqueci, e ela disse, vocês querem... Porque a gente fazia o evangelho, depois, os meninos estavam dormindo, a gente ia fazer o evangelho. Ela disse, se vocês quiserem, eu dou passe em vocês. Se vocês querem, a gente disse, pois não, pode dar passe. E ela começou a dar passe um por um. Quando chegou na minha vez, eu fiquei, meus irmãos, impressionada, porque eu estava muito cansada. Eu fechei os olhos, eu pensei que eu ia dormir, de tão cansada que eu estava. E ela começou a dar passe, começou a dar passe. Eu comecei a sentir como se eu estivesse captando energia dos pés. Então, meus pés foram envolvidos naquela energia. Aquela energia foi subindo, 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 chegou até minha cabeça. É como se eu tivesse mergulhado num banho magnético. E eu senti todas as minhas energias se refazendo. Quando acabou o passe, a sensação que eu tinha é que eu tinha descansado horas. Eu estava com outra disposição física e mental do passe dado com tanto amor, com tanto acolhimento, com tanta vontade, com tanta doação. E eu agradeço até hoje e fiquei muito impressionada
porque foi realmente o passe mais impressionante que eu tomei na minha vida. Porque eu saí tranquila. Aí eu me lembro que eu ia até a Água de Menino, subia, que eu estagiava na escola técnica, subia aquela ladeira toda, depois tomava um ônibus mais tarde, ia para a faculdade no Canela, e eu fiquei assim muito impressionada com a disposição para a gente sentir como o passe é importante. A gente sentir como ele é dado com amor, com dedicação, como a gente se renova. O espírita, o passista, ele toma sempre atitudes cristãs. Nós devemos chamar atenção no mundo, não porque a gente está com vestimenta, né, não, por sermos, digamos assim, a nossa diferença são as nossas posturas diante de todas as situações com as quais nós nos envolvemos. Ou seja, o espírita, eu já estava até pensando em João Neves. João Neves é um doutrinador, frequentador, né, um trabalhador da Federação Espírita da Bahia, também da Mansão do Caminho, e eu conheço ele há mais de 40 anos, aquela postura que me comove muito, porque o espírita, ele precisa ser destacado pelas suas atitudes que são cristãs. O que significa ser um cristão? Então, a pessoa que é passista tem que perguntar. Eu estou na doutrina espírita, é uma doutrina que traz Jesus de volta, então eu sou cristão, eu sou cristã. E qual é a atitude de um cristão? Aí vem as nossas responsabilidades. Sermos uns bons filhos. Ah, de se perguntar, sou uma boa filha? Porque se eu não sou uma boa filha, se eu brigo com meu pai, agrido meu pai, como é que eu vou chegar no Centro Espírita da Paz? Não vou, né? Eu vou, digamos assim, eu vou demonstrar algo que eu não sou, que eu não estou sentindo. Então, eu briguei com minha irmã, briguei com meu pai, eu estou brigando com meus irmãos, eu estou fazendo questão de muita coisa, estou brigando por causa da casa da praia, estou brigando por causa da herança que vem. Então, a gente tem que se perguntar: sou um bom filho, sou uma boa filha, sou uma boa irmã? Porque se eu não tivesse a bondade dentro de mim, se eu não tivesse esse conceito, essa consciência para ser um instrumento da paz, eu preciso me perguntar. Evidentemente que nós não somos perfeitos, erramos muito, e quando a gente errar, a gente tem que ter aquela humildade de pedir perdão, pedir perdão. Se dentro de casa a gente magoou alguém, a gente tem que ter essa consciência. Se a pessoa quiser perdoar a gente, tudo bem, se não, o importante é que a gente perdoe, a gente peça perdão também. A gente perdoe se alguém também nos ofendeu. Então, o espírita tem que se preocupar em ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom vizinho. Só isso que a gente precisa para poder cumpridor dos seus deveres, trabalhar com alegria, com gratidão. Ah, era São João, é São João. Eu queria estar viajando, eu queria estar passeando, mas a empresa mandou eu trabalhar. Eu estou com raiva porque eu estou trabalhando com a cara amarrada. Aí como é que eu vou dar passe dia 25 se eu estou trabalhando com a cara amarrada? Eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, eu não estou sendo grato por estar aqui tendo meu trabalho. Então, a gente precisa ter essas atitudes, né? De desprendimento mesmo, né? De colocar em tudo, como diz, né? O toque de Deus. Então, se eu estou aqui, eu não pude viajar, então porque eu tenho esses compromissos e tal, tenho minhas contas para pagar, vim trabalhar, que bom que eu estou fazendo isso. Com essa consciência de servir sempre, é um cumpridor dos seus deveres, sim, com humildade, né? Do mais simples, se eu vou varrer uma rua, eu vou varrer da melhor forma possível. Eu sempre digo, os espíritas nós devemos ser assim, sempre estar concorrendo o que é de excelência, o que é de excelente, o melhor. A gente tem que dar sempre o melhor. Se eu vou fazer um café, o meu trabalho é esse, fazer um café, eu vou procurar fazer o melhor café do mundo.
Às vezes a gente vai errar a dose do café, talvez bote mais, talvez bote menos, até a gente aprender. Mas a gente faça com amor. Né? Os japoneses têm muito aquela cultura, né? Para você cozinhar, cozinhe com amor. É um arroz, faça com amor. Né? É um café, faça com amor, coloque sua energia, porque ele está treinando para doar energia. Então, dê o seu toque, né? No amendoim que você vai cozinhar. Para todo mundo no São João dizer quem foi que cozinhou esse amendoim, está tão gostoso, e você dizer, fui eu, porque você deu o seu toque, você deu sua energia, você passou através das suas mãos uma energia boa para ali. Vai cuidar de uma planta? Cuida com amor. Passa energia, né? As plantas vão sentir nas suas mãos, nas pontas dos seus dedos, que você está fazendo aquilo com amor. E ela vai florescer, ela vai ser grata a você, porque você está transmitindo energia, né? O chão, às vezes a gente tem que se lembrar de agradecer o chão que a gente pisa. Temos que agradecer, porque se não fosse a lei da gravidade, ele estava voando, não tinha condições. Então, já olhou para o chão, já agradeceu a terra? Então, a gente também tem que agradecer. Coloque energia também nos pés, né? Coloque as suas energias nos pés de gratidão a Deus. Sinta a terra, tire o sapato, a sandália, pise na terra. Converse com a terra, agradeça a terra, né? Você está pisando. Sinta a terra nos pés, agradeça. Você vai viajar, vai para uma fazenda, vai passar num rio, agradeça o rio, agradeça as pedras, sinta as plantas. Coloque as suas mãos nas folhas, nas árvores. Passe energia para a árvore também, porque em tudo, né? Nós não vamos esquecer que Mesmer acreditava muito nesse magnetismo, que a pessoa tocava e conseguia curar. Às vezes, num aperto de mão, a gente pode estar passando energia que vai refazer a pessoa. Às vezes, num abraço, quando você abraça, você também passa aquela sua energia. Então, o passista é uma pessoa que procura ser uma pessoa do bem. Sempre está pensando no bem, sempre procurando tomar atitudes nobres. Atitudes nobres. O passista não pode mentir, não pode enganar, não pode surrupiar, não pode corromper. Então, a vida é ilibada. Ah, mas ninguém está percebendo, mas não é nossa consciência. Nós somos juízes de nós mesmos. Então, o maior juiz é o tribunal que a gente vai frequentar da nossa consciência. Então, e procurar sempre fazer aquilo que está de acordo. E quando tiver dúvida, né, como diz Jesus, aí a gente pensa no outro, vamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente. Então, essa fé espírita, como é que nós vamos demonstrar? Através da nossa posição, das nossas ações, das nossas palavras, né? E principalmente dos nossos pensamentos. Vamos cultivar bons pensamentos, porque se a gente ficar alimentando os maus pensamentos, a nossa energia cai. Se a nossa energia cai, nossa frequência, nós vamos frequentar a frequência, nós vamos emitir uma frequência de nível baixo e que vamos atrair os espíritos perturbadores. A gente está com tristeza, vamos procurar superar a tristeza, admitir a tristeza, trabalhar a tristeza, porque é natural que a gente se sinta triste, é natural que a gente se decepcione, que sinta amargura, e o espírita vai vivenciar tudo isso, mas aí abre o evangelho, procura conforto, faz uma prece, procura a oração. E no dia que o passista disser não estou bem, procura a casa para tomar paz. Então, hoje eu não estou bem, eu tive uma contrariedade em casa, eu achei que eu não agi bem, você pode me dar um passo para me refazer? E vai procurar socorro também, que a gente também precisa, né? De socorro de vez em quando. Mas sempre procurar ter uma postura espírita. E o espírita é aquele ser pacífico, tá todo mundo brigando, a gente é o bombeiro, que vai acalmar todo mundo. Não fica nem com A nem com B. Procura unir, procura unir. Porque as energias, às vezes, né, na confusão, se a gente também não tiver, não é que a gente entra no jogo da confusão e a gente sai baqueado, sai baqueado. Por quê? Porque a gente não teve aquela postura de olhar, digamos assim, com compaixão, com misericórdia, com bondade, com um senso de serenidade espiritual, né?
Não vamos alimentar a confusão. Vamos agir para que as pessoas procurem se acalmar e que quando todo, se é no seu trabalho, você está na sua sala, todo mundo chegue junto de você e diga, puxa, eu me sinto bem como estou junto de você. Se você vai visitar alguém no hospital, às vezes basta a pessoa chegar na porta, né, do quarto da pessoa, ou na enfermaria, o paciente olha para você e diz, puxa, você já me transmitiu paz, já me transmitiu força, eu senti uma energia boa chegando aqui, porque a gente acaba se tornando assim. Não era assim com o Divaldo Franco? Eu convivi com o Divaldo Franco, o tio Divaldo, durante muitos anos, e era uma coisa impressionante. Porque quando a pessoa se doa, quando a pessoa quer amar, quer servir, ela cria em torno dela uma aura energética que abrange as demais pessoas. Então, ele não abraçava fisicamente. Dificilmente você ia ver Divaldo Franco abraçando fisicamente alguém. Mas quando a pessoa se aproximava dele, se sentia abraçado, porque a sua aura era uma aura que envolvia em paz. E às vezes as pessoas até diziam, puxa, eu ia falar, eu estava tão nervoso, eu estava tão nervosa, mas cheguei junto de você, já relaxei, já me acalmei, você já me transmitiu essa força que eu até esqueci o que é que eu vinha falar com você. Então, o passista, ele está atento e quando for no dia realmente de atendimento dos passes, fazer a prece, e procurar ajudar. Se tem na manhã ou na tarde, tal determinado horário de 2 horas, eu vou dar passe. Então, faz a leitura, se prepara para poder dar o passe. Mas a gente deve viver de um jeito que quando as pessoas cheguem no local ou na sala dos passes, a pessoa sinta aquela energia. Mas não é aquela energia oriunda porque a lâmpada está apagada ou porque tem uma música, não. É a energia pessoal dos passistas, que vão chegar junto da gente, como Dona Gildete chegou junto de mim e me transmitiu. A gente não estava num lugar especial, estava numa creche com criança, a criança chorando, a gente estava ali, mas quando ela chegou, ela transmitiu todo o seu amor para a gente, renovou toda a equipe que estava muito cansada, com amor, com carinho, com dedicação. Então, a ética espírita é uma ética desafiadora no mundo de hoje, onde as licenças morais são muito aplaudidas, onde, às vezes, o erro e o crime adquiriram cidadania, mas a gente vai ter que ser aquela pessoa que passa incólume nessa estrada escura, onde muitos dos nossos irmãos estão atravessando. Porque nós também já estivemos lá, nós estivemos nessa estrada. E hoje adquirimos a luz. E qual é a luz? Sempre ter, né, o Evangelho de Jesus no coração e na alma, levando esse amor, esse carinho, discernindo sempre entre o bem e o mal, tendo tranquilidade espiritual para oferecer o que há de melhor, né? O que está dentro de nós e que a gente possa, transmitir aos demais irmãos. É muito importante que, às vezes, a gente pensa na caridade, dizendo eu queria ganhar na loteria, eu queria ter muito dinheiro para ajudar muita gente. Mas, às vezes, tudo que a pessoa precisa, às vezes, é de um olhar, de um aperto de mão, de uma palavra, de uma presença. Às vezes, você não precisa dizer nada. Você transmite essa energia. A oração é uma energia, o sorriso pode ser uma energia, pode ser um passe. Um olhar pode ser você transmitir energia, essa energia do seu olhar de compreensão, de tolerância, de abraçar. A pessoa se sente acolhida, se sente respeitada, respeitada. Às vezes a pessoa está numa situação muito difícil, mas se sente respeitado, né? Pelo nosso olhar, pela maneira como nós falamos. E às vezes a gente está em silêncio, né? Dar um abraço numa pessoa e aquela pessoa já se renova, porque a gente transmitir essa energia de amor e de caridade que nós precisamos fazer. Então, passe é algo assim muito simples, é algo que não requer muita complicação, mas é algo que você vai construindo. Às vezes você está dando um passe com um olhar, um aperto de mão.
Às vezes você está passando energia com um bom pensamento. E acredite, o pensamento atinge aquela pessoa e aquela pessoa realmente se renova. E diz: "Eu senti algo diferente", não sei, é uma oração que alguém fez, é um pensamento que a pessoa dirigiu com fé, acreditando. Tem um bocado de gente brigando ali, a gente dirige um pensamento de paz àquelas pessoas, pede paz, e aquelas pessoas de repente vão se acalmar e não sabem exatamente o porquê. Às vezes uma presença, como dizia Mahatma Gandhi, né, uma sensação de amor pela humanidade, ele aplacava o ódio que estava no seu país, porque ele transmitia aquela energia, conseguia acalmar os corações inquietos através, não dava passe, mas ainda não era o passe que a gente conhece, mas era um passe espiritual que acalmava as pessoas. Então, o passe, eu sempre digo assim, é uma oportunidade de crescimento, de redenção, é um caminho de redenção. E eu sempre digo, a primeira pessoa que é beneficiada pelo passe é quem dá o passe. Eu sempre sou muito beneficiada quando eu dou o passe. Eu digo, a primeira pessoa sou eu, que estou procurando ajudar. Porque eu me renovo ali, quando eu estou transmitindo essa energia. Então, o mundo não precisa de muitas coisas, precisa dessa energia. Ah, mas eu não queria ajudar tanta gente, eu não posso, eu não tenho condição. Um pensamento, uma oração, um passe que der no centro espírita, isso é muito importante. No caminho da redenção havia uma senhora que ela apenas distribuía algumas mensagens. Mas só que quando ela distribuía, era uma pessoa muito humilde, tia Paula. Quando ela distribuía as mensagens, ela não só distribuía a mensagem, ela passava aquela energia e a gente sentia. Ela chegava junto de mim, eu sentia aquela energia de envolvimento, sentia o quanto ela estava interessada em ajudar. Então, esse nível também de interesse pelo ser humano, procurando ajudar a pessoa, se esquecendo de si, porque às vezes o passista está sofrendo, está passando por dores, está passando situações muito difíceis. Entretanto, ele vai cumprir com seu dever e naquela hora, ele mesmo necessitado de apoio, de ajuda, ele se predispõe a ajudar. Às vezes ele está no chão, mas ele se levanta para poder ajudar. E quando ele ajuda nesse momento, ambos são ajudados, o passista e aquele que recebe, porque a misericórdia de Deus atende a todos. Então, nessa condição, lembrando André Luiz, que todo bem vem de Deus e todos nós estamos envolvidos, basta que a gente queira servir, queira ajudar, queira realmente contribuir para a saúde espiritual do planeta, porque há muita gente necessitada, nós também somos, mas nós já temos uma luz no nosso caminho para guiar os outros que estão do nosso lado, que estão atrás de nós e que precisam também dessa ajuda, desse amor, dessa energia. Então, às vezes alguém pede um pedaço de pão, mas você olha para a pessoa e a pessoa diz, olha, você diz, olha, eu não tenho quase nada aqui para lhe oferecer. E a pessoa vai dizer, não, você falou comigo, você me envolveu na sua energia, então eu já estou me sentindo melhor. Eu já não precisa me dar mais nada, porque tudo que eu queria de você era que você olhasse para mim. E você olhou para mim, e você passou energia para mim. Tem muita gente precisando disso. Que a gente olhe, passe aquela energia de amor, de paciência, de compreensão, de tolerância, né? As pessoas estão agitadas, acalma, passa a sua calma para ela. Estão aflitas, passe a esperança para ela, né? Porque é o que o mundo necessita, de mais passistas, e nosso compromisso no centro espírita, e ter a alegria de chegar lá. Aí a gente vai vendo aos poucos que as alegrias da terra são boas, mas a gente vai substituindo pelas alegrias do céu. Então, chegar às vezes no centro espírita da passe, às vezes constitui o nosso maior tesouro, a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação, porque preenche o nosso coração, preenche a nossa alma e substitui muito as questões humanas que vão ficando em segundo plano, por incrível que pareça.
Ah, mas eu tinha compromisso mediúnico, tinha compromisso de dar passe, o Centro Espírita resolveu abrir no dia de São João, aí eu não viajei, fui para poder dar passe. Pode acreditar que isso aí vai substituir muito as alegrias humanas. Vai sentir uma imensa satisfação. Qual é a satisfação? Ter servido ao bem. E existe maior alegria, maior honra do que a gente servir ao bem? Então, se a gente puder servir ao bem, passar uma energia de paz, num mundo tão conturbado, tão aflito, tão em estado de desespero, se a gente puder fazer isso, a gente faça com todo amor, a gente vai descobrir que os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Que é a caridade que vem de Deus para nos ajudar, para que a gente seja servidor do bem. E sempre com muita alegria, dando passe com muita alegria. Eu confesso a vocês que eu tenho a maior alegria de dar passe. Aí eu digo, quem quer passe? Mas não fico oferecendo passe para todo mundo, não. Eu digo, ai meu Deus, se eu pudesse. Mas aí, nem todo mundo é espírita, eu não estou no centro espírita, o que é que a gente pode fazer? A gente abraça a pessoa, conversa, né, acarinha a pessoa, né, passa a mão no cabelo, faz qualquer, diz uma palavra de conforto e a pessoa se sente renovada. Então, para mim, o dar passe nesses anos todos tem sido assim uma maneira de, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer, não tenho como ajudar. Então,